O Evangelho é ou não é religião? Depende do que você compreende de Evangelho e do que você compreende de religião. É muito comum ouvirmos de pessoas bem intencionadas dizerem coisas do tipo: o Evangelho não é religião. Com isso, eles estão olhando para a palavra religião como algo negativo, como simplesmente um sistema de regras que oprime, que as pessoas têm que seguir para serem aceitas por Deus. E ali eles estão usando a religião como sinônimo de legalismo, que tem a ver com leis. E em muitos dos casos, leis que não têm amparo bíblico algum, como por exemplo, é proibido deixar a barba crescer, Deus não se agrada. É proibido ouvir música que não seja gospel. É proibido que mulher use calça. Então, esse é o entendimento de religião, quando dizem coisas como o Evangelho não é religião. E por determinada perspectiva, de fato, essa afirmação está correta. Mas o problema é que essa mesma pessoa pensa que está compreendendo o Evangelho, mas não está. Ela está confundindo os frutos do Evangelho ou o resultado provocado pelo Evangelho com o Evangelho. Como assim? Eu vou te explicar. E se fazer sentido para você, eu peço, não deixe de curtir esse vídeo, e se possível, comente algo, né? Para que assim o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e indique para outras pessoas. Somente por isso eu estou pedindo para que você curta esse vídeo, tá? Para que o YouTube entregue para mais pessoas. Então, como eu estava dizendo, é muito comum que as pessoas confundem os frutos do Evangelho com o Evangelho em si. E elas revelam isso ao dizerem coisas do tipo: temos que viver o Evangelho. E elas se referem a esse viver o Evangelho com uma vida virtuosa, uma vida de amor ao próximo. Isso pode ser um resultado do Evangelho, é um resultado do Evangelho, mas não é o Evangelho em si. Porque o Evangelho não se vive. E por que não se vive? Porque o Evangelho não é sobre nós, e sim sobre Jesus. E o significado de Evangelho é notícia. Não sobre nós, sobre nossa vida de caridade, mas sim sobre Jesus, em especial na cruz. A cruz é o cerne, né? Pois Paulo vai dizer: pois decidi não saber de nada enquanto estivesse entre vocês, exceto Jesus Cristo e este crucificado. Um resumo do Evangelho está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus amou o mundo de qualquer maneira? Não. De tal maneira que deu o seu Filho, quando fala deu, entregou a cruz, a morte, deu o seu Filho unigênito, e nós não somos unigênitos, nós somos filhos por adoção, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, justificação pela fé, não pereça, ou seja, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Então olha o tanto de doutrina que nós encontramos nesse versículo, ao mesmo tempo que ele é um resumo do Evangelho, de forma clara e simples. Então, isso que eu estou falando para vocês está bem fresco na minha mente, pois falei sobre isso na mensagem do sermão passado, pregado na igreja. E eu até citei, né, também um resumo do Evangelho por John Piper, que é maravilhoso na minha opinião. Ele disse assim: Jesus, o Cristo, viveu e morreu para providenciar a nós a justiça de que precisamos e para suportar por nós a punição que merecemos. Ou seja, Cristo não só morreu por nós, ele viveu e morreu para providenciar a nós a justiça de que precisamos, ou seja, sua vida perfeita, seus méritos foram creditados em nossa conta, a justiça de que precisamos. E não somente viver por nós, mas também suportar por nós a punição que merecemos. Ou seja, ele morreu. Cristo Jesus viveu e morreu para providenciar a nós a justiça de que precisamos e para suportar por nós a punição que merecemos. Um representante que ao mesmo tempo nos representa e ao mesmo tempo também foi um substituto no banco dos réus, em nosso lugar.
Então entende? Isso é o evangelho, é uma notícia a respeito de Jesus, é tudo sobre ele. Porque nada que possamos fazer pode nos justificar diante de Deus. Pois já estamos em débito desde o início. Já nascemos no pecado. Isaías disse, né? Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E o profeta Isaías vai dizer que as nossas melhores obras são como trapos imundos de injustiça. Mas com isso não significa que as nossas obras não são importantes, elas são. Mas não para a nossa justificação diante de Deus. E sim, elas são resultado do Evangelho, que é a boa notícia do que Deus fez por nós. E as obras são como uma resposta de gratidão a Deus. Por isso que, embora tenha uma aparência de piedade, essa frase aqui está muito errada. Qual frase? Muito dita por aí. Pregue o Evangelho, se necessário, use palavras. Por que está errada? Porque a pessoa está dizendo que é possível pregar o Evangelho sem palavras, sem anunciar a boa notícia a respeito de Jesus. E que as pessoas vão ver o Evangelho sendo pregado não pelas nossas palavras, mas por meio da nossa vida virtuosa de amor pelo próximo. Na verdade, o nosso procedimento, ele pode sim quebrar barreiras que impeçam, né, as pessoas ouvir o nosso testemunho a respeito de Jesus. Até podemos dar o nosso testemunho a respeito do que Deus fez por nós, mas nunca devemos, nesse testemunho, ter mais nós em evidência do que a Deus. Porque eu vou dizer uma coisa, nós podemos encontrar pessoas que não são cristãs, talvez que sejam ateístas, que podem ser muito mais engajadas do que nós, em causas sociais, em questões ecológicas, em obras de caridade. Por exemplo, maçons com sua filantropia, espíritas com suas obras de caridade, pessoas que são engajadas com a questão ecológica, tipo mais árvores, menos fumaça das indústrias e tal. Entende? A questão não é competir para quem faz mais boas obras. E também tem o lance da motivação por detrás, né? As pessoas estão fazendo determinadas obras para se sentirem bem, para dar um sentido para a vida delas, para alcançarem o favor de Deus como uma espécie de barganha, ou no caso dos espíritas, para reencarnar em uma vida melhor, em um plano superior. Uma doutrina que definitivamente não cremos, né? Lembrando que há quem pense que só caridade é boa obra, mas uma vida de arrependimento, de quebrantamento, de fé, já é uma boa obra, segundo Deus. Quando Jesus foi indagado durante seu ministério sobre quais obras as pessoas deviam fazer para serem aceitas por Deus, o que ele respondeu? Creiam naquele que ele enviou. E Deus enviou Jesus, seu filho. Imagine só a cena. Um homem despencando de um penhasco, completamente desesperado, tentando se agarrar no vento, sem ter onde se segurar, caindo em queda livre, sem chance alguma de se salvar. E de repente, bem no meio da queda, surge uma forte mão que o agarra, puxa ele para cima e o coloca de volta em terra firme. Aí você me diz, o que esse homem vai dizer depois disso? Você acha que ele vai ficar batendo no peito e dizendo, tá vendo como eu sou bom? Como eu me segurei direitinho nessa forte mão? Claro que não. Ele cai de joelhos, todo emocionado, chorando, olhando para quem salvou ele e reconhecendo. Foi você, só você, eu não tinha como me salvar. E é exatamente isso que o Evangelho faz na nossa vida. A fé de verdade não é sobre a gente tentar subir a montanha para encontrar a Deus. É sobre Deus ter descido até nós na pessoa de Jesus para nos resgatar. E quando isso entra no nosso coração, tudo muda. Porque não tem a ver com o que eu faço para me salvar, mas sim com o que Cristo já fez por mim. Por isso, se alguém me diz que religião é uma escada que eu tenho que subir, estou fora. Mas se me dizem que é uma ponte construída pelo próprio Deus lá na cruz, então sim, esse é o verdadeiro Evangelho. Então há uma confusão, né, a respeito da palavra evangelho. Essa é uma confusão que tem implicações eternas, pois ela revela se você recebeu ou não o evangelho da graça, ou se busca se justificar por suas próprias obras. Agora, já encerrando aqui esse vídeo, essa meditação, é possível olhar também para a palavra religião em um sentido positivo, não de legalismo, mas sim de graça? Pois a palavra religião, ela vem do latim, religare, que significa
religar. E nesse sentido, cremos que Jesus é a religião verdadeira, pois ele nos reconciliou com Deus. Embora a queda da humanidade trouxe o pecado e o pecado trouxe separação entre nós e Deus, Jesus nos religou com Deus. Pela obra perfeita de Cristo, sua vida, morte e ressurreição, nós somos reconciliados, justificados e adotados como filhos. Se pensarmos em religião como religare, então Jesus é de fato a verdadeira religião, pois ele é o único caminho de reconciliação com Deus. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Então eu comecei dizendo no vídeo, né? O evangelho é religião? Depende. Depende como você compreende essas palavras, as duas palavras, evangelho e religião. Mas eu encerro esse vídeo dizendo assim: o evangelho de Jesus é a verdadeira religião. Amém?